iremos apresentar a contribuição dos professores convidados para este nosso seminário temático da disciplina de Filosofia no Brasil e América Latina. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, seja qual for o horário que este vídeo chegue até vocês. A turma do terceiro ano de Filosofia da Faculdade de São Luís, da disciplina Filosofia no Brasil e na América Latina, ministrada pelo professor Celso Creme, meu amigo, meu ex-professor, orientador, a quem eu sou muito grato pela amizade e pela formação, pela contribuição em minha formação acadêmica. A pedido do Bruno Zenaro, tento explanar brevemente acerca da minha experiência filosófica e minha trajetória acadêmica. Eu sou Adeilson Lobato Vilhena, professor de filosofia. Atualmente estou cursando o doutorado em filosofia. Estudo Henri Bergson, filósofo francês, desde a graduação da Faculdade de São Luís, onde me deparei pela primeira vez com a obra do Bergson e até então continuo pesquisando este autor, que muito tem contribuído significavelmente, não somente com conceitos, mas com a minha própria prática filosófica. Em 2008 eu concluí o bacharelado em filosofia sob a orientação do professor Celso Creme aí nessa instituição. Pesquisei nas duas fontes da moral e da religião em Bergson, o problema da moral. Posteriormente fui para São Paulo em 2009 fazer a licenciatura plena em filosofia, como um dos requisitos para poder estar trabalhando, dar aula na educação básica, e assim eu fiz. Retornei para Brusque em 2009, trabalhei com a educação básica, o ensino médio, os anos iniciais e o ensino médio. Foi uma experiência muito boa, muito produtiva, significativa, tanto intelectual, mas como contribuiu também para a minha formação humana. Em 2012, eu sinto a necessidade de dar continuidade a nível acadêmico dos meus estudos. E é quando eu encontro novamente o professor Celso Creme, professora Lina Leal, na FUB, onde estava oferecendo, se não me engano, já era a segunda turma de especialização em filosofia, uma especialização, uma filosofia um pouco mais geral, inclusive para pessoas não filósofas. Então foi um momento muito bom. Então 2015 eu venho para Toledo, onde me mantenho até hoje. Inicio o curso, o doutorado em filosofia em 2015, aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, onde já tem um curso consolidado há algum tempo. O curso de graduação é desde 1980, e então um curso de bastante tempo. A pós-graduação desde 2005 com o mestrado, 2015 com o doutorado. Então 2015, quando eu inicio o mestrado, também é aprovado o programa aqui de abertura do doutorado. A pós-graduação ela concentra uma grande área da filosofia, que é a filosofia moderna e contemporânea. Essa é a grande concentração da filosofia temática, onde são pesquisados autores que correspondem a esses períodos, e dentro desse período tem uma subdivisão de linhas de pesquisa. Então nós temos a linha de pesquisa que é ética e filosofia política, e a outra linha que é metafísica e conhecimento. Eu integro a linha de pesquisa metafísica e conhecimento. Continuo estudando o Bergson, mas agora dentro dessa perspectiva metafísica, cognoscitiva, desenvolvi um trabalho de dissertação do mestrado, explorando dois conceitos fundamentais da filosofia do Bergson, que é
o conceito de intuição e o conceito de duração. Esses conceitos foram suficientes ou foram importantes para eu escavar e perceber que a obra do Bergson ela se abre cada vez mais para um estado de imanência, para uma filosofia que vai praticamente ao contrário da tradição. Então, o Bergson é um filósofo que questiona a tradição, que questiona o procedimento científico e metafísico. E essa herança, talvez até essa herança cartesiana, esse modelo de clareza e evidente, que de alguma forma tem se consolidado como modelo hegemônico de filosofia. Então isso de alguma forma dá abertura para a gente buscar, através da obra do Bergson, outras dimensões e outras possibilidades de flertar com outros autores, né? Então, o curso de mestrado e doutorado aqui da UniOeste, ele te possibilitou não é um curso, vamos dizer assim, fechado ou engessado, que não te dão possibilidade de explorar outros viés filosóficos. Ou, para usar um termo bergsoniano, outros devires, né? Outros encontros. Então, isso vai muito ao encontro da proposta de trabalho de uma disciplina por exemplo, filosofia do Brasil ou na América Latina, e é uma questão que sempre que vem me instigando há muito tempo, né? Porque quando se pensa em filosofia no Brasil ou filosofia da América Latina, a que tipo de filosofia de pensamento nós estamos buscando, né? E eu lembro de uma das aulas do professor Celso Creme, que trabalhou com Roberto Gomes, né, a crítica à razão tupiniquim, e aonde se questiona até esse modo sério de fazer filosofia, né? E o Roberto Gomes tem uma das frases que ele coloca aqui, o pensamento estritamente sério é esse pensamento ainda ornamental. Então, um pensamento ornamental que ainda é florido por conceito e que não, de alguma forma, conceito porque não parte de uma realidade vivida. E o Bergson ele tem possibilitado essa inserção e essa abertura para o encontro do diferente, para o encontro daquilo que é movente, para outras experiências, vamos dizer assim, mais elásticas ou mais plásticas. Essas experiências que se possibilitam essa abertura. Então é nisso que eu estou agora pesquisando no Bergson, o sentido de experiência, agora para a tese, mostrando como que esse sentido de experiência que transitam nas obras do ensaio, matéria e memória e a evolução criadora, né? Apesar de que as duas fontes também abre outro horizonte dessa abertura maior para universal, né? para almas abertas, para esse tipo de moralidade aberta e religiosidade aberta ou espiritualidade aberta, de encontro com o diverso, com o diferente, né? Mas eu me resumo a essas três obras, flertando com outros filósofos, como Leopoldo Sédar Senghor, que é um filósofo, um pensador da década de 30, e conheceu a filosofia do Bergson e adotou para a sua filosofia, para pensar, adotou categorias bergsonianas para pensar uma experiência própria, que é a experiência a negra africana, esse devir negro Celan que se encontra. Então, em uma perspectiva literária. Então, o Bergson está servindo dessa abertura, né? Aquilo que o Merleau-Ponty chama de razão alargada, de encontro com aquilo que ignora o movimento, vamos dizer assim. Então essa perspectiva de pensamento dentro da perspectiva bergsoniana, ela realmente tem alargado e convidado a esse enraizamento. Então, a partir desse encontro com novos vieses, com novos devires,
pensar uma experiência filosófica a partir de uma vivência. E essa vivência que não constitui simplesmente um saber epistemológico ocidental, mas um saber que se diz respeito ao estado de vivência e os encontros, né? Nesse de cosmovisões como é a América Latina, né? E nessa perspectiva africana também, né? Experiência diaspórica de devires, e que aí a gente tenta buscar outras formas de experiência e também outras formas de saber. Então isso parte de uma perspectiva que te convida a um enraizamento no mundo, né? De uma forma se abstrai da realidade, ele se refere ao pensamento de sobrevoo. Então, que tipo de filosofia estamos fazendo? Que tipo de filosofia deve ser aspirada e vivenciada? É uma experiência não do filósofo distante do mundo, mas o filósofo inserido no mundo. Então, e não somente o filósofo, né? O religioso. Então, tudo aquilo que de alguma forma aspira à vida e leva para essa experiência de progresso, ela é o convite da filosofia. E é nesse sentido que eu proponho e abro também o convite para essa experiência filosófica. Vocês estão no terceiro ano de filosofia, que tem se alimentado bastante de conceitos teóricos que são fundamentais. Sem esses pais da filosofia, né, a gente não consegue desenvolver uma prática e uma vivência filosófica. Então, a teoria e experiência ela deve estar conciliada e confluir para um único caminho. E esse é o caminho do progresso, um progresso do pensamento, de experiência, onde a consciência esteja integrada com o tempo, com o vital, com o outro e com o mundo, né? Então é uma experiência que de alguma forma ela está muito mais para sentir o mundo do que interpretá-lo. Então são essas as palavras. Espero ter contribuído. Desculpe os atropelos, mas um pouco da experiência filosófica é essa, de abertura, né? Vejo que a filosofia ela necessita dessa abertura de pensamento para dialogar. Então você que está terminando também o curso de filosofia e que gostaria de continuar essa experiência filosófica no dia a dia, seja na sala de aula, seja na pastoral, né? seja na sua casa, enfim, ou flertando com outros autores. A UniOeste ela está de portas abertas para receber projetos, né, que possam ter essa perspectiva também de abertura para o diferente, para o outro,